Eu não sei se está frio aí, mas eu estou com muito frio. De manhã nós estávamos acordando e o pastor Evaldo, acho que era 6 e pouco, ele olhou 3 graus, né? E eu não sei como foi a sua madrugada, mas eu sei que estava frio, né? Mas que bom, que lindo sol, que dia maravilhoso. E o dia que o Senhor fez para que nós pudéssemos usufruir de tudo aquilo que é bom, né? De tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Eu estava aqui lendo um livro, eu estou lendo um livro muito bom, quero recomendar para você, né, Sabrina? Bom dia, Sabrina. É um livro aí, a Sabrina é Geração do Reino, né? É do Lucas Hayashi, da Jaque Hayashi, todo o pessoal ali do Dunamis escrevendo, né? O Adriel, a Damares, o Júnior, a Adriana, né? Todo o povo aí chegando. Ó, a Adri, aqui, ó. Um bom livro para todos nós lermos. E eu estava aqui emocionada, né? Sempre a palavra de Deus, ela é tão tremenda. E ele cita, ele vai falar sobre aquilo que nós temos crido também como Ministério Infantil. Bom dia, Everton. Sobre as crianças. E vocês sabem, eu amo as crianças, eu amo tudo que envolve as crianças. Bom dia, Ju. E ele cita o Salmo 16, 11. Ele fala que na presença de Deus a plenitude de alegria. E em sua presença um prazer eterno, né? E ele, né, os autores, porque a família que escreve esse livro, eles vão falar sobre algumas experiências que eles tiveram. E são as nossas experiências, que quando você experimenta as coisas boas do reino de Deus, você não troca por mais nada. Se há alguma coisa que você está negociando na sua vida, que você está trocando prioridades, que você está escolhendo mal, bom dia, Carly, reveja a sua caminhada, porque aqueles que experimentam mesmo a plenitude da presença de Jesus não troca por mais nada, né, Gese? E assim, que o Senhor possa nos ministrar nesta manhã. Estamos falando da carta do apóstolo João, o apóstolo, aquele que é conhecido como o discípulo do amor, aquele que fala muito sobre o amor de Deus e o amor de cada um de nós, né, pelo Senhor e pelas pessoas, né? Isso é muito maravilhoso. Então, antes de qualquer coisa, vamos estar orando para nós terminarmos o capítulo 3º da carta de João, 1 João, e vamos depois, né, avançar nestas cartas maravilhosas. Então, vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, primeiramente pela tua presença. Na tua presença há alegria, abundância, vida, e como nós nos sentimos amados pelo Senhor, porque mais um dia o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos provido da tua presença. Obrigada, Senhor, pelo dia tão lindo, pelo sol, por tudo que está ao nosso redor, ó Pai, porque apesar de nós, apesar das coisas que são resultados, ó Pai, das más escolhas muitas vezes que fazemos, que o povo faz, que a humanidade faz, e mesmo assim nós reconhecemos o teu favor, a tua graça, as tuas misericórdias que renovam a nossa vida. Que o Senhor possa estar abençoando cada um que está nos ouvindo nesta manhã, a todos os seus filhos, ó Pai, para que nós possamos mesmo ter essa certeza de quem é o Senhor e quais são os resultados de estarmos na tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém? Viu o Greg entrando ali? Deus abençoe, Greg. Então vamos lá, gente. Vou estar lendo na NVI, versão NVI, versículos 16 e 24, terminamos aqui 1 João capítulo 3º, né? Bom dia, Alcione. Aqui até tem música, né, sobre este versículo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Eu tenho sempre a impressão que quando fala-se que Jesus deu a vida, né, Raquel? Bom dia. Deu a vida dele por nós nos alegramos, nós festejamos, mas quando fala que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, a coisa complica, né? E a gente entra naquele lugar
Eu amo a humanidade, mas eu odeio as pessoas, não gosto das pessoas, né? Bom dia, Marco André. E é difícil, gente. É difícil, porque é mais fácil amar a Deus ou falar que amamos a Deus a quem não vemos, do que aquele que estamos vendo, que a gente começa a julgar as atitudes, os relacionamentos são difíceis por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso pecado. Mas aqui João vai falar que nisso conhecemos o que é o amor, que Jesus Cristo deu a vida por nós. Então, assim sendo, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. No caso aqui, uma constatação, né? O apóstolo Tiago, ele vai falar sobre isto, sobre a verdadeira religião, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, que era o contexto daqueles dias, que era preocupação com aqueles que parecem-me que são os menos favorecidos, são aqueles que nós não gostamos mesmo, porque às vezes é mais fácil amar aquele que está do meu lado, aquele que eu já convivo, já sei lidar, né? Então é muito mais fácil amar o meu marido, que há 40 anos, né, a gente convive, se relaciona e tenta sobreviver a todas as diferenças, aos meus filhos e tudo mais, aos netos, então nem se fala. Só que aqui ele fala sobre amar a todos, amar ao próximo, isso é muito importante. E ele vai falar, vai fazer esta prática deste amor. Se tiver compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então aqui ele vai falar sobre o amor como prático. Amar é um exercício, né? Amar é um exercício. E aqui ele não está falando de forma alguma sobre o assistencialismo. O governo, ele tem, até na nossa Constituição, ele tem o dever de assistir os menos privilegiados, os mais necessitados. Só que nós, como igreja, nós, como filhos de Deus, nós temos que ter um olhar muito maior do que um assistencialista. Nós temos que ter um olhar de amor, de cuidado. Então, que extrapola apenas a dar o pão, a dar a comida. Extrapola. Nós temos o IC. O IC não é um instrumento assistencialista. Ele assiste famílias, mas também ele é um braço da igreja, onde nós nos movemos, onde nós nos manifestamos, ajudando aquelas pessoas que, na maioria delas, nós nem conhecemos. Então aqui ele vai falar sobre esta necessidade, né, de nós nos compadecermos das pessoas. E quantas vezes a gente ajuda e as pessoas elas nos decepcionam, elas não dão nem obrigada para nós e nós começamos a nos afastar, a nos endurecer, a ficar ficarmos indiferentes às necessidades. Quantas vezes, né, ali no farol, no semáforo, as pessoas estão pedindo ajuda e a gente começa a ficar indiferente. Ah, eles vão usar para drogas, porque a maioria faz isso, gente. Mas nós estamos vivendo tempos difíceis. E olha que nós estamos numa de Joinville, onde a prefeitura assiste de uma forma muito eficaz estas famílias. Há grupos fazendo este trabalho, só que muitas vezes nós nos tornamos indiferentes, nós terceirizamos aquilo que nós podemos ser bênção na vida dessas pessoas. Às vezes aquilo que é para você um troco, né? E nós temos testemunhado por mais que, que haja um levante contra o dar esmolas para as pessoas, eu, pastor Evaldo, nós seguimos a palavra de Deus. E a Bíblia ela é muito enfática em falar sobre essas coisas. Então, sempre nós temos ali um valor separado e nós entregamos para essas pessoas, porque às vezes é o pão que elas vão comer naquele dia e o alimento que vai dar sobrevida a elas, a oportunidade delas ainda terem mais um tempo para poder até, assim, ouvir a palavra de Deus, ouvir as coisas do Senhor, né? Então, nós temos aqui essa chamada para nós exercitarmos o amor, a praticarmos o amor. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Ele conclui aqui, sermos praticantes do Evangelho, praticantes da palavra de Deus, praticantes do amor.
como eu falei, é um exercício constante, gente. É um exercício de todos os dias. Você acorda de manhã e você precisa exercitar o amor em relação aos seus mais próximos, em relação àqueles que você convive, aqueles que estão mais distantes, mas nós temos que exercitar o amor. E conforme nós exercitamos o amor, mais fortalecidos nos tornamos, mais fortes ficamos e mais hábeis, habilidosos nós nos tornamos em lidar com as pessoas, em relação a amar essas pessoas. E ele continua, como eu falei, é o apóstolo do amor, é aquele que fala muito sobre isso. Assim saberemos que somos da verdade, tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Aqui João não está colocando em xeque a nossa fé, tá? Aquilo como se, ó, eu vou olhar para você e você, se não amar como eu quero que você, não é filho de Deus, né? Ele não está colocando isso, e sim está nos tranquilizando e nos levando para o lugar do temor a Deus, né? O lugar da segurança, dizendo a quem pertencemos. Pertencemos a Deus, ele vai frisar isto. Então não leia o versículo isoladamente, olhe todo o contexto do apóstolo falando sobre essas coisas, né? Então, muitas vezes nós nos julgamos, somos muito rígidos com nós mesmos, colocamos em xeque o nosso coração, os nossos sentimentos são enganosos e muitas vezes a gente quer matar o nosso irmão e a gente começa a entrar em dúvida até pela nossa fé. Não se trata disto, não se trata dessas situações. Nossos sentimentos são enganosos, sim. Eles nos colocam muitas vezes em dúvidas de que como estamos em maturidade, que lugar que nós estamos nessa caminhada com Deus. Às vezes nós estamos indo tão bem em relacionamentos e de repente eu começo a ficar, primeiramente, com um sentimento ruim em relação àquele meu irmão que fez alguma coisa comigo, né? Magoado, daqui a pouco amargurado, daqui a pouco começo a odiar meu irmão. Então ele fala assim, não coloque isso, né? Porque extrapola todas essas coisas. Porque nós amamos, nós perdoamos, não porque nosso coração manda, mas porque Jesus habita em nós e ele nos constrange com o amor dele. E por isso que nós amamos as pessoas com o amor de Jesus, não com o nosso amor. Então, eu sempre falo assim, né? Eu e o pastor Evaldo temos quase 40 anos de casamento e todos esses anos foi realmente nesse entendimento, porque muitas vezes nós precisamos, ou precisávamos, ou precisaremos, né? Porque é constante isso, amar um ao outro com o amor de Jesus, perdoar um ao outro com o mesmo perdão que recebemos. Então isso se torna mais fácil, a carga, o peso se torna mais leve. Se você está com algum problema de relacionamento, ame com o amor de Deus, perdoa com o mesmo amor que você foi perdoado. A coisa modifica. Então agora não sou eu, o meu sentimento, o meu coração que ocupa o centro da minha vida, mas é o nosso Senhor que ocupa este centro com o amor dele, com o coração dele, e as coisas ficam mais fáceis. E ele vai aqui frisar que, claro, que pelos frutos que nós seremos conhecidos. Mas esses frutos são gerados a partir de Deus que está em nós. E através de Deus nós podemos frutificar e realmente vivenciar todo este amor de Deus através das nossas vidas. Porque Deus é maior do que o nosso coração e Ele sabe todas as coisas. Sabe, quando Deus olha para cada um de nós, ele conhece os nossos pecados, ele conhece as intenções do nosso coração, ele conhece realmente se aquilo que falamos é verdadeiro, aquilo que nós estamos passando para as pessoas é verdadeiro. Sabe, você não adianta, bom dia, Gerson, não adianta nós enganarmos os nossos irmãos. Às vezes nós estamos tentando enganar a nós mesmos, mas nós não enganamos a Deus. Então Deus conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso coração e Ele sabe que Ele é maior do que todas as coisas, que o nosso próprio coração, que novamente é enganoso. Então Deus sabe dos nossos pecados, mas quando Deus olha para mim e para você,
ele enxerga Jesus. Esta é a grande diferença. Este é o grande consolo para nós, para as nossas vidas, né? Então aqui ele vai falar que, aí vai novamente, que Deus não julga pelo que nós fazemos, mas por aquilo que Jesus fez. Como isso é difícil para muitas pessoas compreender. Ele julga por aquilo que Jesus fez na cruz por mim, por você. Então isso faz com que nós sejamos elevados, né? Nós entramos numa outra posição, nós entramos em lugares celestiais e entendendo que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha que consolo, né? Bom dia, Sete, né? Bom dia. Então, Ele nos ama porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, você tem dificuldade em amar? Lembre-se de que você foi amado, que você foi amada, e isso faz a grande diferença. Eu vi a Sete ali, né? Ela tem um testemunho tremendo e ela sabe do que eu estou falando. Aliás, todos nós sabemos daquilo que a palavra de Deus nos fala sobre o amor, como nós somos amados, fomos amados. Bom dia, Elisete. Então, tudo isso faz com que então nós entendamos essas coisas que o próprio João está falando. Agora ele vai novamente falar sobre amados, nosso coração não nos condenar. Nós temos uma confiança diante de Deus. Aqui novamente, o nosso coração, tá? Muitas vezes nós nos enfraquecemos por causa da condenação que há no condenando, e isso traz um peso para nós. E aquela situação, eu vejo muitos irmãos, olha, eu não posso ser um apacentador, eu não posso ser um coordenador ou um supervisor, porque aquilo, a minha vida não está resolvida. Mas saiba que Deus está com você, ajudando você a vencer essas coisas. Se você, o próprio João vai insistir atrás, se você gosta do pecado, continua pecando, isso é uma outra coisa que você tem que lidar. Mas se você está lutando contra o pecado, isso não pode ser algo, ainda não conseguiu vencer. Deus está com você e Ele vai te levar à vitória. Ele já te entregou a vitória, apenas você tem que estar experimentando tudo aquilo que Ele já promoveu para a sua vida. E aqui, então, se nosso coração não nos condenar, nós temos uma confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então, aquele texto de Hebreus mesmo, que nós podemos entrar confiantemente na presença, e mesmo quando estamos fracos, sabe, a cordinha que era amarrada no tornozelo do sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, caso ele tivesse algum pecado, ele seria fulminado lá dentro, então eles teriam que puxar de volta aquele sumo sacerdote. Esta cordinha, gente, já foi liberada. Nós entramos no ringue, né, Adriel? Nós entramos no lugar confiantemente, como o próprio Davi, o rei Davi entrou ali confiantemente, ele comeu dos pães, ele participou no Santo dos Santos, porque ele tinha confiança naquele que derramou sangue por nós, pagou alto preço por cada um de nós. Olha que coisa tremenda. Então, se o seu coração não condenar você, você precisa ter confiança. Então, não deixe que seu coração te condene. Então, aqui, novamente, João não está testando a nossa fé, não está nos provocando, ele está falando de uma forma muito nos levando para estar neste lugar que Jesus já nos chamou para estar, né? Então, coisa tremenda, né? E ele vai falar, e este é o seu mandamento, o mandamento de Deus, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Então aqui é um mandamento, amar é um mandamento. E aqui não vamos entrar na letra. Bom dia, Carlos, né? Aqui, Carlos Gomes Neto. Beto. Tá.
cumpridor ali, tá na cão, tá? Então, assim, ó, crer num nome, gente, na letra, não garante nada. Nós temos que crer em Jesus. As pessoas, às vezes, de forma tão ignorante, ela fala, no nome de Jesus eu determino, né? Bom dia, Vani. No nome realmente é muito difícil. No nome de Jesus eu faço aquilo outro. Gente, aqui ele fala em crer em tudo aquilo que envolve o nome de Jesus. Quando Jesus fala para os discípulos, vocês, quem diz, o povo, quem dizem que eu sou? Aí João vai falar, o povo está dizendo que você é Elias, que você é João Batista, que você é isso, aquilo, um dos profetas. E Jesus vai tocar naquilo que ele pergunta a todos nós. E vocês, quem dizem que eu sou? E no caso ali, Pedro, no temor do Senhor, levado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala, você é o Filho do Deus Altíssimo. Jesus, ele é reconhecido ali, né? Aí a Sete vai responder, isso é verdade, Sete, né? Realmente é uma oportunidade tremenda, essa que Deus dá a cada um. E nós temos que viver nisso. A Vani falou sobre a dificuldade. Vani, não é só a sua dificuldade, de todos nós. Amar a Deus, amar as pessoas, sabe? Tudo isso é porque o mundo não quer que nós entremos neste lugar. O diabo não quer que nós entremos neste lugar. E nossa a carne também, ela deseja as coisas que são longe de Deus. Mas nós sabemos, quando nós entramos neste lugar, na presença, experimentamos a alegria de estar nesta presença, nós não queremos mais sair deste lugar. Então nós precisamos buscar sempre estar neste lugar. Então crer no nome de Jesus crer de uma forma como Jesus falou. E aqui é interessante, João vai falar que é uma ordem, é um mandamento. Como Jesus amou? Eu fico pensando, né? Jesus amou de forma desinteressada. Isso para nós é muito difícil, né? Sempre nós temos algum interesse quando nós fazemos algumas coisas para os nossos irmãos. Então nós temos que praticar o amor de forma desinteressada. Jesus amou de forma abnegada, né? Ele pagou um preço, pelos inimigos, né? E a gente sabe que nós éramos inimigos de Deus e ele mesmo assim, ele se abnegou, ele foi até ali para cumprir aquilo tudo que ele veio para cumprir. E nós também temos que ter esse amor abnegado e perdoador, né? Perdoar aquele que nos ofende, como isso é difícil, e principalmente nos nossos dias, que nós somos mais levados para a emoção, né? A nossa alma ferida, e nós fomos feridos, e parece-me que é quase como uma novela mexicana, nunca tem fim, né? A gente começa a remoer esses sentimentos e a gente precisa entrar neste lugar realmente de ser perdoador, de ministrar a bênção, de liberar, né, perdão e amar os nossos irmãos. Então, tudo isso é um mandamento, é tremendo e nós temos que entrar neste lugar. Amar é uma ordem. Então, se você tem alguma dúvida como amar, leia lá 1 Coríntios, capítulo 13, né? É o tema do mês mesmo de julho, né? Contra a cultura. Isso parece que pegou, né, Greg? E aí o povo tá em alvoroço, né? Como nós contrariarmos esta cultura dominante, né, que domina o mundo, só que nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas o sistema, tudo que envolve, não pode nos afastar nem do amor de Deus e nem daquilo que nós precisamos cumprir neste tempo que Deus entregou para nós no Cronos, né, para cada um de nós, né? E por fim, ele vai falar os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Gente, novamente aqui, nós temos que... Algumas pessoas, elas vão para este lugar, não lendo o contexto, e aqui ele não é como se não é uma negociação, né? Você obedece o mandamento de Deus
e Deus permanece em você. Se você desobedece, ele sai de você. Não é isso. Aqui é uma constatação, porque nós obedecemos aos mandamentos de Deus. A partir do momento que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, já começamos a uma caminhada. E para alguns esta caminhada é mais difícil, é mais longa, e há sofrimentos, mesmo na carreira cristã, e há perdas e ganhos e tudo mais. Mas nós permanecemos, nós estamos agora enxertados, nós fomos enxertados e não há mais como tirar esse enxerto, tirar isso do ramo. Nós somos colocados na família, inseridos, e nós temos falado sobre isso, somos filhos adotados, filhos de Deus, e não há mais como Deus nos abandonar, falar, não, não quero mais você. Ele já nos adotou na sua família. E essa é a garantia conforme Romanos 8,16, eu quero que você depois lê lá, e Hebreus 10,15, que fala que em nós, o Espírito Santo em nós é a garantia de quem somos. Então, se você tem dúvida de quem você é, e João está falando sobre o nosso coração que é enganoso. Quantas vezes o nosso coração fala para nós, não, você fez isto, né? Você não merece. Não merecemos mesmo, começa por aí. Nem Madre Teresa de Calcutá merecia alguma coisa. Ninguém merece. Mas parece que o diabo ele entra em ação e vem começar a julgar, a colocar setas, a colocar dúvidas no seu coração. E você novamente tem, não, eu tenho um advogado, Jesus Cristo, ele responde, ele fez tudo aquilo que ele fez na cruz por causa dessas situações que eu estou passando. E ele foi vencedor, e eu vencedor. Isso daí não é pensamento positivo, não. Isso é palavra de Deus pura, gente. Então nós temos que entender que aqui ele fala que os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e ele neles. É uma constatação do apóstolo João. Nós sabemos disso, nós amamos a Deus e nós lutamos para amar os nossos irmãos, porque eu tenho o Senhor na minha vida, Ele é a garantia, Ele é o árbitro da minha vida, e nós precisamos compreender tudo isso. E o Espírito Santo de Deus que habita em você, que habita em mim, Ele testifica, Ele nos garante quem somos, tá? Amém? E ele vai falar do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. E ele termina com chave de ouro. Então, assim, olha, tudo isto ele vai concluir. Nós sabemos que ele permanece em nós. E se ele permanece em nós, os mandamentos do Senhor, eles são para que nós possamos viver, possamos praticar. Ele está nos chamando a uma prática da nossa fé, sermos praticantes da nossa fé. Todo esse texto de João, tudo isso que ele fala, se resume nisto, né? Nós amamos porque ele nos amou. Nós praticamos a fé a partir do momento que nós, sendo amados por Deus, nós com o nosso coração que é enganoso, mas com as nossas intenções colocadas em Deus, Ele vai nos ajudar a fazer aquilo que é o mandamento, aquilo que Ele já colocou para que nós fizéssemos, né? Então, terminamos aqui. Então, o Espírito Santo testifica em cada um de nós que somos filhos de Deus, filhos de Deus. Que segurança, que bênção e que vitória para cada um de nós, amém? Então, a palavra de Deus precisa ser lida sempre em todo contexto, nunca leia isoladamente. As heresias por aí sempre acontecem porque as pessoas, elas pinçam alguns textos e fazem destes textos suas doutrinas, suas filosofias, suas teologias complicadas, mas a palavra de Deus é mais simples do que nós podemos até imaginar ou pensar, porque o nosso Senhor, Ele nos dá o seu Espírito para revelar em nossos corações tudo aquilo que é verdade e tudo aquilo que nos dá a segurança, que é o mais importante. Aquilo que muitas vezes nós não entendemos, né? Como o pastor Evaldo falou, logo vamos entrar em Apocalipse, há coisas que não nos foram
mostradas, porque a medida da história, a medida de tudo quanto é acontecimento vai ser revelado, mas nós vamos para este caminho, né? Principalmente entendendo aquilo que é mais importante, mais revelador e que faz diferença nas nossas vidas, amém? Então Deus abençoe a cada um de nós, um final de semana muito abençoado. Nós temos muitas coisas para este final de semana e você que ainda não voltou para o presencial, volte. Deus tem nos garantido tantas coisas e nós estamos ali, né, nas celebrações. Em nome de Jesus e para a alegria nossa e para a glória dele. Amém? Então Deus te abençoe e até segunda-feira voltamos continuando então esses estudos, né? Ah, tá. Mas daqui a um tempo, né, Carly? Não é segunda-feira agora, tá bom? Então, Deus abençoe. A Carly já quer me dar mais anos de vida, né? Então, Deus abençoe vocês, a cada um de nós. Em nome de Jesus.